A música alta reverberava pelas paredes da mansão, enquanto a luz suave das chandeliers iluminava os rostos bem vestidos dos convidados. Corações pulsavam em sincronia com a batida, mas, no meio da festa, uma tensão palpável se formava. Ninguém toca na minha mulher. A voz profunda e autoritária de Leonardo Vitali quebrou o barulho, ecoando como um trovão, enquanto todos os olhares se voltavam para ele. Isadora Moretti, com os cabelos soltos e um vestido vermelho que contornava suas curvas, sentiu o sangue subir à cabeça. O olhar penetrante de Leonardo queimava em sua pele. Ela estava prestes a ser expulsa por um dos capangas dele, mas a intervenção do chefe da máfia a deixou aturdida. Era uma mistura de alívio e indignação. Alívio por ser defendida, mas indignação por ter sido tratada como um objeto. Afinal, ela não era apenas a amante do chefe da máfia. Ela era Isadora, uma mulher cheia de sonhos e desejos. A mansão era um espetáculo de opulência, com paredes adornadas por obras de arte e móveis de luxo. Mas, por trás desse brilho, havia sombras que escondiam segredos profundos. Isadora sempre se sentiu como uma prisioneira nesse mundo, cercada por riqueza e poder, mas sem liberdade. O glamour a atraía, mas a realidade era sufocante. Leonardo, um homem de presença imponente, olhou ao redor, avaliando a situação. Ele não era apenas temido, era carismático, com um sorriso que podia derreter o gelo mais espesso. Mas, por trás desse exterior confiante, havia um homem lutando contra os demônios que sua vida de crime lhe impunha. Ele a amava, mas a vida que levava era um constante jogo de riscos. Isadora sempre quis mais do que ser vista como um troféu em uma prateleira de conquistas. Ela desejava a liberdade. Era uma mulher forte, determinada a forjar seu próprio caminho, mas as amarras do amor e da lealdade a prendiam. O olhar intenso de Leonardo a fazia sentir-se viva, mas a sua possessividade a deixava inquieta. Era uma batalha interna que nunca parecia ter fim. Que havia Gabriel Almeida, seu melhor amigo, um artista sensível que sempre a apoiou. Com seu jeito despreocupado e sorriso fácil, ele era um porto seguro em meio à tempestade que era sua vida. Mas Gabriel guardava sentimentos não revelados por Isadora, sentimentos que ameaçavam a amizade deles. Ele havia se afundar em um mundo perigoso e se perguntava se um dia teria coragem de confessar o que sentia. O clima na mansão mudava rapidamente. A tensão aumentava quando Rafael Costa, um rival de Leonardo, entrou na festa com um sorriso desdenhoso. Ele se aproximou de Isadora, causando uma onda de desconforto. "Parece que você está presa em uma jaula de ouro, Isadora", provocou suas palavras cortantes como facas. Isadora se encolheu, as palavras de Rafael a fazendo sentir-se vulnerável. Ela sabia que a vida com Leonardo era arriscada, mas a presença de Rafael despertava inseguranças que ela tentava ignorar. Os convidados murmuravam e a atmosfera festiva se transformava em uma bolha de tensão. Isadora queria gritar, queria se libertar, mas ao mesmo tempo, o amor por Leonardo a ancorava. Ele era sua paixão, seu refúgio e seu maior medo. Como ela poderia se afastar de tudo isso? A festa continuava, mas para Isadora o tempo parecia ter parado. Ela estava presa em um dilema emocional que a consumia. O que realmente queria? Ser a mulher poderosa ao lado de um chefe da máfia ou ser livre para viver e amar sem amarras? A música, as risadas e os sorrisos ao redor dela se tornavam um eco distante, enquanto a realidade se tornava cada vez mais opressora. E assim a história se desenrolava, cheia de emoções, escolhas difíceis e segredos que poderiam mudar tudo. O que estava por vir na vida de Isadora? A resposta estava prestes a ser revelada, mas uma coisa era certa: a festa na mansão de Leonardo não seria apenas uma celebração. Seria o início de uma tempestade que mudaria o destino de todos os envolvidos. A música continuava a tocar, mas o clima na mansão havia mudado drasticamente. Os convidados, antes rindo e dançando, agora observavam com curiosidade e apreensão. Isadora, ainda abalada pela cena, sentia seu coração disparar. A presença de Leonardo a envolvia como uma tempestade intensa e incontrolável. Ele se aproximou, seu olhar fixo em Rafael, que havia se afastado, mas não sem antes lançar um sorriso provocativo. A tensão entre os homens era quase palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Isadora queria gritar,
mas as palavras se perderam em sua garganta. O que ela realmente desejava? A vida ao lado de um homem tão poderoso, mas que também representava riscos inimagináveis? Isadora decidiu que precisava de um tempo para pensar. Com um movimento decidido, ela se afastou de Leonardo, buscando refúgio no jardim da mansão. As flores estavam em plena floração, mas a beleza do lugar não conseguia acalmar seu turbilhão interno. O silêncio do jardim era interrompido apenas pelo som distante da festa e o farfalhar das folhas ao vento. Isadora! A voz de Gabriel a fez virar. Ele estava ali, seu olhar preocupado refletindo a amizade que sempre os uniu. Ele se aproximou, seus olhos transmitindo uma compreensão que Isadora muito precisava naquele momento. "Você viu o que aconteceu?" perguntou ela, tentando manter a voz firme. "Vi, e não gostei do que aconteceu. Rafael não deveria ter feito isso. E Leonardo?" "Bem, ele parece ter perdido o controle", respondeu Gabriel, suas palavras carregadas de sinceridade. Isadora respirou fundo. "Eu sinto que estou presa, Gabriel. A vida que eu levo não é o que eu quero. Eu quero ser mais do que apenas a mulher do chefe da máfia." Gabriel a observou com atenção, como se estivesse avaliando cada palavra. "O que você deseja, então? Sair dessa vida? Começar de novo?" Ela balançou a cabeça angustiada. "Sim, mas é tão complicado. Leonardo Ele é tudo para mim, mas eu não sei se consigo lidar com o que vem junto com ele." "E você já tentou falar com ele sobre isso?" Gabriel questionou. Seu tom era de preocupação, mas também de esperança. "Falar? Ele nunca escuta. Ele só quer controlar tudo ao nosso redor. E isso me assusta, Gabriel. Eu não quero viver com medo." Um silêncio pesado se instalou entre eles. Isadora olhou para o chão, lembrando-se de como conhecera Leonardo. O momento em que seus olhares se cruzaram pela primeira vez. A química instantânea que os uniu. Mas agora, tudo parecia tão diferente. A paixão que antes a consumia agora era uma fonte de ansiedade. "Isadora", disse Gabriel com cuidado, "você merece ser feliz. Não importa onde isso te leve." Ela sorriu tristemente. A amizade deles era uma âncora em um mar revolto, mas também era um lembrete do que poderia ser. "Obrigada, Gabriel. Eu preciso de um tempo. Um tempo para pensar." Ele assentiu, compreendendo. "Se precisar de mim, estarei aqui, sempre." Isadora ficou ali, sentindo o peso das palavras dele. A ideia de deixar tudo para trás a assombrava, mas a ideia de viver sob a sombra de Leonardo a consumia. O que ela realmente queria? Liberdade ou amor? Essa decisão poderia mudar tudo. Enquanto isso, na mansão, Leonardo estava cada vez mais irritado. A presença de Rafael o incomodava, não apenas pela provocação, mas pelo que ele representava. Rafael sempre esteve por perto, tentando desestabilizar sua vida. O homem que conhecia seus segredos e que estava disposto a usá-los contra ele. A tensão entre os dois homens era um jogo perigoso, e Leonardo não estava disposto a perder. "Você não sabe com quem está lidando, Rafael", disse Leonardo, sua voz baixa, mas firme. "Se você tocar em Isadora novamente, não terá ideia do que pode acontecer." Rafael riu desdenhoso. "Ah, Leonardo, você realmente acha que isso me assusta? Isadora é uma mulher forte, e eu vejo que ela está cansada de você. O que você pode oferecer a ela? Uma vida de sombras e segredos?" A raiva começou a borbulhar dentro de Leonardo, mas ele sabia que não poderia agir impulsivamente. Isadora não merecia ser arrastada para esse conflito. Ele precisava manter a calma, pelo menos por enquanto. Mas a ideia de perder Isadora para Rafael era insuportável. Enquanto isso, Isadora estava em um conflito interno ainda maior. Naquela noite, ela decidiu que precisava de um espaço, um tempo longe da mansão e de Leonardo. Era hora de refletir sobre o que realmente queria para sua vida. E, ao olhar para o céu estrelado, ela fez uma promessa a si mesma. Não importava o que acontecesse, ela não se deixaria levar por medos. O dia seguinte trouxe uma nova luz. Isadora acordou determinada. A vida que levava precisava de mudanças. Ela precisava ser dona do seu destino. Com isso em mente, ela decidiu que era hora de conversar com Leonardo, mesmo que isso significasse enfrentar seus medos. O momento finalmente chegou. Isadora estava na sala da mansão, o coração batendo forte. Quando Leonardo entrou, o ambiente estava carregado de emoção. "Precisamos conversar", ela disse, tentando manter a firmeza na voz. "Sobre o que, Isadora?" Leonardo perguntou, sua expressão séria. Ela tomou um fôlego profundo. "Sobre nós.
sobre o que eu quero para minha vida. Não posso continuar assim, Leonardo. Eu preciso de mais. O olhar dele se intensificou, mas havia um toque de preocupação. Mais do que o que eu te dou? Isadora, você sabe que eu faria qualquer coisa por você. E isso é o problema. Eu não quero ser apenas uma propriedade. Quero ser uma parceira. Mas para isso, preciso ser ouvida. Ela afirmou, sentindo a adrenalina correr por suas veias. Leonardo hesitou, como se estivesse avaliando suas palavras. Você sabe que a vida que eu levo é perigosa. Não posso prometer que será fácil. Eu não estou pedindo promessas. Estou pedindo honestidade, Leonardo. Se você realmente se importa comigo, você deve me deixar escolher meu próprio caminho, disse Isadora, sua voz firme, mas cheia de emoção. Nesse momento, Rafael apareceu na porta, interrompendo a conversa. Desculpe interromper, mas isso parece uma conversa interessante, ele disse, um sorriso provocador nos lábios. Leonardo virou-se. A tensão entre os dois homens se intensificando novamente. O que você quer, Rafael? Perguntou Leonardo, a raiva transparecendo em sua voz. Só estava passando para ver como você e Isadora estavam, mas parece que nosso amigo aqui está tendo um dia difícil, Rafael disse com um tom sarcástico. Isadora sentiu que a situação estava se tornando insustentável. A conversa que ela desejava ter com Leonardo agora estava sendo ameaçada pela presença de Rafael. Eu preciso ir, ela declarou, decidida a não ser um peão nesse jogo. Isadora, não! Leonardo gritou, mas foi tarde demais. Ela se afastou, deixando para trás a mansão e tudo o que representava. Ao sair, sabia que precisava de tempo. Tempo para descobrir quem realmente era. Longe da pressão da máfia, longe das expectativas de Leonardo. Mas, no fundo, a incerteza do que encontraria a aguardava, como uma sombra. E enquanto Isadora se afastava, uma nova jornada se iniciava, repleta de decisões e desafios. Ela precisava entender que, independentemente do caminho que escolhesse, a sua felicidade deveria ser a prioridade. Se você deseja acompanhar essa jornada intensa de Isadora e as reviravoltas que estão por vir, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. A história dela está apenas começando e você não vai querer perder nenhum momento dessa trama cheia de emoções e segredos. A música alta reverberava pelas paredes da mansão, enquanto a luz suave das chandeliers iluminava os rostos bem vestidos dos convidados. Corações pulsavam em sincronia com a batida, mas no meio da festa, uma tensão palpável se formava. Ninguém toca na minha mulher. A voz profunda e autoritária de Leonardo Vitali quebrou o barulho, ecoando como um trovão, enquanto todos os olhares se voltavam para ele. Isadora Moretti, com os cabelos soltos e um vestido vermelho que contornava suas curvas, sentiu o sangue subir à cabeça. O olhar penetrante de Leonardo queimava em sua pele. Ela estava prestes a ser expulsa por um dos capangas dele, mas a intervenção do chefe da máfia a deixou aturdida. Era uma mistura de alívio e indignação. Alívio por ser defendida, mas indignação por ter sido tratada como um objeto a ser protegido. Leonardo, eu não sou sua propriedade, Isadora disse, com a voz tremendo de raiva e frustração. A sala ficou em silêncio, os convidados trocando olhares nervosos, surpresos com a ousadia da jovem. Leonardo, por outro lado, parecia paralisado, seus olhos escuros se fixando nos dela com uma mistura de surpresa e desejo. Você não entende, Isadora. Este mundo, ele não é gentil. Eu só quero te proteger, respondeu Leonardo, sua voz baixa, quase implorando. Mas por dentro, o tumulto de emoções era palpável. Ele estava lutando entre a necessidade de mantê-la segura e o desejo de ser o homem que ela realmente precisava. Proteger ou controlar? Ela rebateu, a voz subindo em tom. Se você realmente se importasse comigo, não me trataria como uma boneca em uma vitrine. A tensão entre eles era eletrostática, como se o ar estivesse carregado de energia, pronta para explodir a qualquer momento. Nesse instante, a porta da mansão se abriu com um estrondo, e Rafael Costa, o rival de Leonardo, adentrou o espaço. Ele era um homem alto, com um sorriso desdenhoso e um olhar provocador. Desculpem interromper a reunião de amor, mas parece que há um pequeno mal-entendido aqui, disse ele, fazendo questão de se aproximar de Isadora, ignorando completamente a presença de Leonardo. Rafael, saia daqui, Leonardo ordenou a voz firme, mas com um toque de tensão.
Ele não gostava da presença de Rafael, especialmente quando se tratava de Isadora. O rival tinha uma habilidade inquietante de desestabilizar as pessoas ao seu redor. Por que você sempre quer controlar tudo, Vitali? Isadora merece mais do que essa vida cheia de sombras, provocou Rafael, olhando nos olhos de Isadora com um misto de desafio e sedução. Ela merece liberdade, e eu posso dar isso a ela. Isadora sentiu um frio na barriga. As palavras de Rafael a tocaram de uma forma que ela não esperava. A liberdade era algo que ela tanto desejava, mas o que isso significava ao lado de Leonardo? E enquanto o coração dela se debatia entre dois homens, a tensão aumentava, ameaçando explodir em um conflito físico. Você não sabe do que está falando, Rafael, disse Isadora, tentando se afastar da situação. Mas já era tarde demais. A atmosfera estava carregada e a briga parecia inevitável. Leonardo avançou em direção a Rafael e o choque de titãs se aproximava. Os convidados começaram a se afastar, criando um círculo em torno dos dois homens. O olhar de Leonardo estava fixo e determinado. Eu não vou deixar você se aproximar dela. Não mais, declarou, a voz baixa, mas cheia de raiva contida. Você acha que pode intimidar as pessoas com essa sua imagem de macho alfa? Isadora não é sua propriedade, Rafael rebateu, se preparando para o embate. Isadora, agora no centro do conflito, sentia-se impotente, como se estivesse presa em uma tempestade que não podia controlar. No momento em que os dois homens se encararam, Isadora decidiu intervir. Chega! Isso não vai resolver nada! Gritou, mas sua voz se perdeu na intensidade do momento. Leonardo e Rafael não a ouviam. A raiva pulsava entre eles, como se um estopim estivesse prestes a ser aceso. Foi então que Rafael, em um ato impulsivo, avançou para Leonardo. A luta começou com um soco desferido e Isadora deu um passo à frente, gritando para que parassem. Mas a cena se desenrolava rápido demais. Os homens trocavam golpes e a sala se tornava um caos. No meio da briga, algo inesperado aconteceu. Isadora viu Rafael desviar de um golpe de Leonardo e se aproximar dela, tentando usar a confusão para seus próprios fins. Isadora, venha comigo. Não vale a pena ficar com ele, gritou Rafael enquanto a puxava para longe. Mas, em um momento de clareza, Isadora se libertou de sua mão e se virou para Leonardo. Eu não sou uma prenda, nem para você, nem para ele, gritou com a voz rasgada. A luta parou por um instante, e todos os olhares estavam em cima dela. Leonardo, ofegante e com um olhar de dor, respondeu: Então o que você quer, Isadora? O que você realmente quer de mim? A vulnerabilidade na voz dele a atingiu como uma flechada. Ela hesitou por um momento, sentindo o peso da decisão. Eu quero saber quem você é de verdade, Leonardo. Eu quero saber se há um futuro para nós, ou se tudo isso é uma ilusão. As palavras dela ecoaram na sala, e a tensão se transformou em um silêncio mortal. Leonardo olhou para ela, e em seus olhos havia uma mistura de amor, dor e desespero. Eu sou o que faço, Isadora. Sou um homem da máfia e isso nunca vai mudar. Rafael, percebendo a oportunidade, decidiu intensificar a pressão. Isadora, você merece mais. Eu posso te mostrar um mundo diferente, longe de toda essa podridão. Insistiu, tentando puxá-la para seu lado. Foi nesse momento que uma revelação impactante ocorreu. Durante a luta, Isadora percebeu algo que não havia notado antes. Um diálogo sussurrado entre Rafael e um dos capangas de Leonardo. Ela ouviu fragmentos de uma conversa que mencionava um plano para desestabilizar a posição de Leonardo na máfia, e que o envolvimento dela era parte disso. Você está tentando me usar, Rafael, exclamou Isadora, o coração acelerado. Você está jogando comigo para atingir Leonardo. A revelação estremeceu a sala e a determinação em seu olhar se solidificou. Leonardo, percebendo a verdade, virou-se para Rafael, os punhos cerrados. Você não só tentou me derrubar, mas também usou Isadora como peão em seu jogo. Rafael, agora acuado, tentou se defender. Eu só queria que ela tivesse uma chance de ser feliz. Você nunca vai deixá-la livre. Mas as palavras dele soaram vazias enquanto a verdade se firmava no ar. Isadora respirou fundo, sentindo a força da decisão crescendo dentro dela. Eu não quero ser uma peça nesse jogo. Eu quero a verdade. E a verdade é que eu estou apaixonada por você, Leonardo, mas não posso viver com medo, declarou, olhando nos olhos dele.
Leonardo, com o rosto marcado pela luta e pela angústia, aproximou-se lentamente de Isadora, suas mãos tremendo. Então, vamos enfrentar isso juntos. Eu não vou deixar você partir. Ninguém mais vai tocar em você, disse ele, sua voz forte e protetora. E naquele momento, a máfia, os conflitos e as sombras do passado pareceram se dissipar. Isadora percebeu que, apesar dos desafios, a conexão entre eles era mais forte do que qualquer tempestade. A decisão estava feita, e a escolha havia sido clara, mas a batalha ainda não havia terminado. O olhar de Rafael, furioso e desiludido, prometia mais complicações pela frente. O jogo estava apenas começando, e a linha entre amor e ódio se tornava cada vez mais tênue. A sala ainda estava em silêncio, e a tensão pairava no ar. Mas, ao olhar para Leonardo, Isadora sentiu que estava finalmente pronta para enfrentar o que viesse a seguir. A luta não era apenas deles, mas também dela. E a verdade, por mais dolorosa que fosse, era a única forma de liberdade que ela desejava. Assim, enquanto a música começava a tocar novamente, Isadora se sentiu mais forte do que nunca. Ela estava decidida a não ser apenas a mulher do chefe da máfia, mas alguém que lutaria por seu lugar neste mundo perigoso, ao lado de quem realmente amava. E naquele instante, a esperança de um novo começo se acendeu em seu coração. A música continuava a tocar, mas o clima havia mudado. Isadora, ainda em estado de choque pela defesa de Leonardo, sentiu uma mistura de emoções se agitando dentro dela. As palavras que ecoavam na sua mente eram como uma tempestade. Ninguém toca na minha mulher. Mas que mulher era ela realmente? Uma propriedade? Um símbolo de status? Ou algo mais? Leonardo, percebendo a confusão nos olhos de Isadora, aproximou-se com um olhar intenso. Ele estava ali, poderoso e protetor, mas também carregava o peso de suas decisões. Desculpe por isso, Isadora, ele disse, sua voz mais suave agora. Eu não queria que você se sentisse assim. Assim como uma boneca em sua vitrine? Isadora respondeu, sua voz mais firme do que ela esperava. Ela não queria mais viver na sombra do poder de Leonardo, mas também sabia que ele não era apenas um chefe da máfia. Ele era o homem que a fazia sentir coisas que nunca havia sentido antes. Um amor profundo, mas cercado por perigos. Leonardo percebeu a gravidade da situação. Ele a olhou nos olhos, buscando entender a dor que se escondia atrás da sua revolta. O que você quer, Isadora? Diga-me, ele implorou, sua vulnerabilidade exposta. Ela respirou fundo. As palavras estavam na ponta da língua. Eu quero ser vista, não apenas como sua mulher, mas como Isadora. Eu quero ter uma escolha, uma voz. O ambiente parecia congelar ao redor deles, enquanto a verdade finalmente emergia. Leonardo, tocado pela sinceridade dela, deu um passo à frente. Eu não quero que você se sinta presa. Você é livre para fazer suas escolhas. Sempre foi. Ele estava aprendendo a ser mais do que um chefe da máfia. Ele queria ser um parceiro. Enquanto a tensão diminuía, o olhar de Isadora se suavizou. Ela percebeu que Leonardo estava disposto a mudar, a enfrentar seus próprios demônios. Mas ainda havia uma sombra pairando sobre eles. Rafael, o rival que sempre esteve à espreita, pronto para destruir tudo o que eles haviam construído. Precisamos enfrentar Rafael, Isadora disse, sua determinação renovada. Ele não vai parar até conseguir o que quer. Leonardo assentiu, sabendo que a batalha estava apenas começando. Eles não eram mais apenas um casal. Estavam se unindo como aliados em uma guerra que não escolheram entrar. Naquela noite, em meio à festa, Isadora e Leonardo se tornaram um só, mas não apenas como um casal apaixonado, e sim como parceiros. Juntos, eles decidiram enfrentar Rafael e sua influência tóxica. Isadora sentia uma nova força dentro de si, uma coragem que não sabia que tinha. Os dias seguintes foram intensos. Isadora se reuniu com Leonardo e seus associados, discutindo estratégias. Ela não era mais uma mera espectadora. Sua opinião era respeitada e sua presença valorizada. Ela se sentia viva, envolvida em decisões, e isso a fazia entender que seu lugar ao lado de Leonardo não era apenas por amor, mas por respeito mútuo. Foi em um confronto decisivo que tudo mudou. O clima estava tenso, e Isadora sentiu seu coração acelerar quando Rafael apareceu, com seu sorriso arrogante e olhar desdenhoso. Olha só quem decidiu sair da sombra, ele provocou dirigindo-se a Isadora.
Mas ela não se deixou intimidar. Eu não sou sua presa, Rafael. Ela respondeu firmemente. Você pode tentar me derrubar, mas eu sou mais forte do que você pensa. Leonardo ficou ao lado dela, um pilar de força. E você não vai tocá-la, ele declarou, sua voz firme e cheia de autoridade. Isadora é minha parceira, e juntos somos mais fortes. Rafael, percebendo que sua manipulação havia falhado, recuou. Ele não era páreo para a determinação que emanava de Isadora e Leonardo. A batalha foi vencida, mas a guerra da vida continuava. A partir daquele dia, Isadora se tornou uma figura respeitada dentro do mundo da máfia, não apenas como amante, mas como mulher forte e independente. O amor entre Isadora e Leonardo floresceu. Eles aprenderam a se comunicar, a compartilhar sonhos e temores. O que antes era um relacionamento marcado por possessividade, transformou-se em uma parceria baseada na confiança. Isadora encontrou sua voz e Leonardo aprendeu a ouvir. Em um momento de quietude, enquanto observavam a cidade de São Paulo da varanda da mansão, Isadora se virou para Leonardo. Você me deu a liberdade que eu precisava, e eu nunca vou esquecer. Obrigada por me ver como eu sou. Leonardo sorriu, um brilho de orgulho em seus olhos. E você me mostrou que o amor verdadeiro é mais forte que qualquer poder. Juntos, somos invencíveis. A história de Isadora e Leonardo não era apenas sobre amor. Era sobre crescimento, sobre desafios e sobre a força que vem de se unir a alguém que acredita em você. Eles aprenderam a enfrentar os demônios juntos, e isso os tornou mais fortes. E assim, enquanto a cidade vibrava sob as luzes da noite, uma nova era começou para o casal. Isadora não era mais apenas a mulher do chefe da máfia. Ela era Isadora Moretti, uma mulher que lutou por sua liberdade e encontrou um amor que a respeitava. Se você se emocionou com a história de Isadora e Leonardo e quer ver mais histórias que tocam o coração, não esqueça de deixar seu like, comentar o que você achou e se inscrever no canal para não perder as próximas aventuras. Ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Juntos vamos explorar mais histórias que fazem a vida ser tão intensa e bela. Até a próxima!